Seja muito bem-vindo ao nosso podcast do BNI Energia de São Caetano, onde conexões viram oportunidades. E hoje temos na mesa ela, que é formada em administração com habilitação em comércio exterior, MBA em marketing pela USP, 25 anos, mãe da Pandora e cheia de energia. Trabalha 7 anos com marketing e hoje proprietária da agência de marketing Gaura. E ele, Rafael do Espírito Santo, formado em rádio e TV, especialista em roteiro e edição, fundador da Soja Filmes e sócio da cafeteria Coffee Jones, que tem um tema incrível de cinema que você vai ficar encantado. E ele, Fábio Freire, formado em radialismo, empreendedor desde 2001 e teólogo, e franqueado da Escola de Oratória Vox You, que nesse momento vai também me apresentar. Fábio, é com você. Grande privilégio, com certeza. E ela, criadora de conteúdo, Melissa Freire, desde 15 anos de idade, formada em mídias sociais pela Belas Artes e no seu mais novo projeto, aqui na Move Produtora, onde estamos gravando esse podcast. Com certeza, incrível. É com vocês. Bom, hoje vamos conhecer as histórias incríveis desses grandes empresários que temos aqui na mesa. Bom, nesse momento, queria começar conhecendo um pouquinho mais da nossa querida Júlia. A primeira pergunta vai para ela. Júlia, como que você iniciou o seu projeto com a empresa? Bom, eu iniciei meu projeto com a agência 2 anos atrás, com o propósito de levar um marketing de qualidade para pequenas e médias empresas que não conseguiam ter um resultado desejado. Então, por conta disso, eu resolvi criar a agência para desenvolver métodos e processos que realmente entregassem um resultado legal para essas empresas, que elas não precisassem investir muito para ter um resultado legal, que não demorasse muito para ter esse resultado. E a partir disso foi o meu propósito e eu continuo aprimorando os resultados, os processos da agência, para conseguir, melhorar cada vez mais a agência. Que incrível! Quando a gente tem um propósito, eu até me identifico com a Júlia, que hoje ela tem 25 anos, eu estou com 22 anos, então somos aqui as jovens empresárias da mesa, inspirando os jovens empresários e mulheres também, que desejam e sonham abrir os seus negócios. Bom, Rafa, conta aí um pouquinho de como que nasceu a Soja Filmes. Vamos lá, a Soja Filmes surgiu em 2016, 2017. Foi por uma necessidade e por demanda. A necessidade porque eu e o Gabriel, que é meu sócio, a gente reparou que o mercado estava muito parado num sentido dos vídeos serem sempre a mesma coisa. Olha. E a gente já estava começando aquela mudança das redes sociais e principalmente do YouTube, onde os cortes a edição já era muito mais dinâmica e moderna. Só que a gente percebeu que algumas produtoras não estavam chegando nesse resultado para os seus clientes. E a gente sempre veio dessa escola de reality shows, que era uma pegada de edição mais rápida, mais dinâmica. Legal. A gente falou, por que não levar isso para o mundo corporativo e trazer vídeos mais modernos para esses clientes? E também porque a gente teve uma demanda de pessoas pedindo, conhecendo o nosso trabalho e pedindo, poxa, traz essa linguagem para esse mundo corporativo para a gente conseguir entregar vídeos mais modernos, né? E aí, a partir disso, a gente decidiu encarar o desafio. Olha só, muito bom. Quando a gente inicia por um propósito, um projeto, tirar a dor de alguém, de alguma pessoa, a gente avança muito longe, com certeza. E Fábio, estamos aqui. Você trouxe que desde 2001 empreende em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Já perdi a conta. Conta pra gente o início dessa história como empreendedor. Vocês vão entender que tudo se conecta.
Quando quem vê assustado assim, poxa, faz de tudo e não faz nada, parece pato. Não, tudo se conecta, é incrível. Mas começou, sabe aquele jovem que sempre amou colocar a mão na massa na questão da tecnologia? Sim. Então, em casa, quando chegava lá um equipamento novo, eu ia entender esse equipamento. Então, ninguém sabia sintonizar o canal, ninguém sabia ligar o videocassete, ligar o som, as coisas que para mim eram muito comuns e ia ajudando a arrumar o som do carro, aquelas coisas que um jovem de 8, 9, 10, 11 anos de idade gosta de fazer. Aí começa, lá na igreja não tinha ninguém para mexer o som. Põe o Fábio lá, o Fábio sabe dessas coisas. Aí a gente vai mexendo. Numa dessa, tinha uma rádio local e falaram assim, olha, chama o Fábio. O pessoal não sabia manipular direito as coisas, chama o Fábio. Aí eu cheguei lá com um monte de equipamento, uau, amei. Aí eu comecei a ajudar e a trabalhar nessa rádio. Chegou um momento, um dia, não tem ninguém para falar. Tem que falar. Tá, mas eu não tô aqui pra falar. Mas tem que falar. Mas falou o quê? Não, tem que falar, tem que anunciar as músicas aí, tem que dar recado. As pessoas estão vindo aí, estão esperando e a pessoa que tinha que fazer o programa não veio. Meu Deus do céu, imagina a situação. Aí, morrendo de medo, coloquei a música. Tremendo. Comecei a falar. Olá, tudo bem? Eu sou o Fábio Freire, vamos juntos hoje até tal hora, tal ia. Quem pediu a música aqui é o Rafael, a Júlia, que pede a música do Oficina G3, tal. Aquela coisa bem jovial. Eu tinha 15 anos de idade, 15 anos. Aí as pessoas começaram a falar assim, nossa, contrataram um locutor para falar. E eu só falava, eu gritava lá. Tava lá. Aí eu falei, será? Por quê? Porque eu ouvia rádio. Sim. Eu ouvia rádio, eu ouvia Transamérica, eu ouvia 89, e as rádios evangélicas mesmo eu não ouvia nenhuma, porque era tudo ruim, era toda aquela rádio horrível, tal, etc. Mas eu queria uma rádio pop, legal, tal, e eu fazia exatamente dessa forma. E virou algo que chamou bastante atenção. Falei, é verdade mesmo esse negócio? Então deixa eu ir para o mercado, deixa eu me profissionalizar. Só podia estudar cursos técnicos e superiores depois dos 18, depois de você concluir os estudos. Então a gente foi trabalhar essa ideia. E não é que as rádios que eu fui fazer teste, eu passei. Olha só. Mole, 17, 18, 19, todas. Metropolitana, a Mix estava começando na época, Manchete. Eu falei, bom, me encontrei. Só que com essa veia empreendedora. Aí onde vem uma oportunidade em 2001 de iniciarmos uma produtora que não era de vídeo na época, mas era de conteúdos de áudio. A rádio a gente chama de plástica. Todo produtor de rádio ele faz plástica na rádio, que é fazer as vinhetas comerciais, etc. E foi quando a gente simplesmente começou a empreender, deu uma oportunidade e olha que incrível. Não sei se foi, não sei o que foi, talvez um dia eu consiga entender. Estava aqui no ABC fazendo meus trabalhos e esse estúdio, essa produtora é para montar na Paulista. Eu falei, poxa, que oportunidade é essa de montar uma produtora na Paulista, um estúdio na Paulista? Mas quem sou eu? Fui com a cara e com a coragem. Todo mundo, não vai dar certo, você é doido, você é muito novo, 20 aninhos de idade, 19 aninhos, loucura, não faça isso. Mas você não tem dinheiro. Aí, olha que interessante, uma pessoa da igreja ficou sabendo e falou assim, Fábio, você não tem dinheiro? Eu te empresto. Eu falei, não tenho dinheiro para pagar. Como você falou? Como que... Não, mas eu acredito em você, Fábio. Olha. Eu falei, mas se eu não tiver dinheiro para pagar, você vai me pagar, Fábio. Eu me lembro na época que em 2001, ele me emprestou R$5.000. Olha. Cara, é dinheiro pra caramba, R$5.000 em 2001. Naquela época... R$5.000. Hoje com R$5.000 você não compra nem um iPhone. Não. R$5.000. Eu lembro, eu falei, mas eu não posso pagar, tal. Pô, Fábio, quanto você acha que você pode pagar? Talvez uns R$300. Aí ele pegou, dividiu esse dinheiro com uma correçãozinha em R$300 por mês. E todo mundo, não faz isso, não dá certo, Fábio, isso é loucura, você tá indo um monte de tubarão, você vai querer competir, etc. Não vai dar certo, Deus vai me abençoar. Vamos lá. Aí montamos o estúdio. Funcionando direitinho, começamos a gravar, fazer as coisas. E olha, não é que eles estavam certos? Ai,
Ai, meu Deus do céu. Só BO! Deu tudo errado. No primeiro mês, eu não tinha dinheiro para poder ir para São Paulo, para Paulista de carro. Eu deixei estacionado no centro. Quando eu voltei, cadê o carro? 36 parcelas para pagar. Só tinha pago uma, porque eu tinha acabado de casar. Olha só que loucura. Casando. Parcelei o carro. Tá essa situação toda. Peraí. Roubaram meu carro. Naquela semana, olha que interessante. Naquela semana eu só tinha dinheiro para pagar a prestação ou o seguro. Adivinha o que eu paguei? A prestação. O seguro. Ufa, que alívio. Nossa Senhora. Gente, paguem a parcela do seguro. Primeira Entendeu? lição, check. Eu me lembro até hoje, o seguro era R$102. Era a prestação 300 e pouco, mais R$102. Eu tinha só os R$102 para pagar. Paguei, deixei o carro lá e fui. Quando eu voltei, cadê o carro? Tudo bem, me deram outro carro, mas aí estava financiado. Eu só sei que eu fui roubado do mesmo jeito, porque você perde do mesmo jeito e a gente vai e avança. Isso foi em junho, mais ou menos. Ó, casei em abril, junho aconteceu o roubo do carro, aí a coisa tava, será que vai dar certo? Chegou setembro, o estúdio tava pronto, lindo, maravilhoso. Eu ligo a televisão no estúdio para poder fazer lá as coisas, tal, etc. Aí eu vejo lá, nossa, que reportagem é essa? Me lembro até hoje. 11 de setembro de 2001. Todos os canais de TV estavam reportando o quê? O atentado às Torres Gêmeas. O atentado às Torres Gêmeas. Uau. E onde estava meu estúdio? Na Paulista. O que aconteceu com a Paulista? Faliu. Todos os escritórios fecharam. Tudo ligado lá. Antraz todos os dias. Denúncia falsa todos os dias. Gente, foi o maior desespero que vocês possam imaginar. Todas as pessoas falaram para mim, Fábio, não vai dar certo. Elas estavam certas. Que bom que deu gostinho para elas estarem certas. Deu tudo errado, gente. No começo. Deu tudo errado. Foi assim, desesperador. Eu lembro que, na época, o dono lá do prédio onde tinha um escritório chegou e eu falei pra ele, olha, eu não tenho mais dinheiro pra pagar o aluguel. Ele falou, olha, cara, é o seguinte, eu tenho vários negócios aqui na Paulista. Eu tenho shopping, eu tenho restaurante. Você é um cara que faz rádio e a gente pede publicidade. O que a gente pode fazer? Eu falei, olha, se você me der comida e a gente poder trocar nota, eu não vou embora. Ele falou, fechado. Dono das lojas brasileiras, antigas lojas brasileiras. Os antigos vão lembrar. Foi a minha salvação. Ali começou gradativamente a gente dar os primeiros passos para poder sobreviver. E dali as coisas começaram a o quê? Piorar. É porque a gente pensa que agora vai. Não foi. Porque aí vem 2003, 2008, Estados Unidos com crise 2008, os meus negócios todos voltados a essa situação. Crise 2015, bolha 2018. Quando ia melhorar? Pandemia 2020. Essa história é para outro momento. Então, Muito fique bom. sabendo, sempre vai dar errado. A frase motivacional deste podcast. Exato, você tem que saber, porque você como empreendedor tem que entender o seguinte, empreendedor é bom em ter saídas. Sim. Sempre vai dar errado, é certo, mas sempre tem uma saída, também é certo. Entende? Com certeza. Então, é só pra gente iniciar esse bate-papo aqui, que eu quero saber tudo sobre vocês, viu? Vocês não passam por problema, não tem Com conquistas. certeza. Avanços, com certeza. Que, pegando o gancho da estúdio de rádio, eu queria saber como que nasceu também o estúdio da Soja Filmes. Hoje vocês têm um estúdio físico ou não? Como que aconteceu esse processo? Vamos lá, a gente nunca teve estúdio físico, a gente tem um escritório, né, que é a nossa Legal. base, porque a Soja Filmes ela sempre foi baseada na edição. Então, Legal. o nosso pilar principal sempre foi a edição. A gente tem ali o início do trabalho, que a gente sempre teve um cuidado muito com a narrativa. A gente está falando de criar Uau. conexões, né? A gente precisa criar conexões com o nosso cliente, com as pessoas. Então, a gente sempre teve esse cuidado da narrativa, de criar uma história, de criar uma conexão, mesmo que seja um produto ou um serviço. Você precisa estar vendendo aquilo para alguém. Então, a nossa ideia sempre foi criar esse contexto, criar essa história. E aí, depois disso,
a parte da gravação, da filmagem e tal, mas a gente sempre foi especialista em edição, em pós-produção. Então, quando chegava na ilha, a gente ali era natural a coisa. A gente pegava o roteiro e muitas vezes a gente incrementava aquilo. Então, a gente sempre usou a Soja Filmes como ilhas de edição. Legal. Os estúdios em si foram sempre com parceiros, mas a grande maioria das filmagens da Soja são externas. Né? Como é mundo corporativo, você vai até o cliente, até a fábrica, até a indústria, até o escritório. E a Soja Filmes foi sempre o nosso ponto de ilha de edição ou de encontro de leitura de roteiros. Enfim, era sempre uma base, né? Sim, com certeza. Você fundou junto com um amigo ali que você estudou junto, que você me contou essa história. Conta pra gente um pouquinho do seu amigo. É o Gabriel, ele que é o sócio da Soja e da cafeteria, da Coffee Jones. Depois a gente dá uma pincelada nisso. A gente se conheceu na faculdade, na EMB, na faculdade de Rádio e TV. E ali, logo no primeiro semestre, a gente já ficou amigo logo de cara, né? Aquela coisa de outras vidas, né? Sim. Só de estar lá você já fica amigo da pessoa e tal. E aí, no primeiro semestre da faculdade, teve um concurso na EMB. Era uma parceria da EMB com a Sony, e que eles incentivavam os alunos de rádio e TV a escreverem um roteiro de um comercial, não, uma peça publicitária, digamos assim, focado no assunto de pessoas com necessidades especiais. E aí, os vencedores, os 3 melhores roteiros, eles iriam produzir os filmes dentro da faculdade, usando lá o espaço da faculdade, os equipamentos, e com os alunos vencedores participando da produção, para você já começar a entrar nesse mundo. E a gente, cara, era escrever um roteiro de 30 segundos. Vambora, mas o que vai acontecer não dar certo. O não você já tem. O não a gente já tem. Correr atrás do sim. Vambora. Escrevemos um roteirinho e, para nossa surpresa, nosso roteiro ficou em terceiro. Olha! Era os 3 melhores roteiros que é para produção. Ficamos de quantas pessoas? Você lembra? Não vou lembrar. Bastante? Mas tinha bastante. Olha só. Tinha bastante. Porque era aberto para todas as turmas de rádio e TV. Então, desde o primeiro semestre até o 8º. Ah, legal. Mas o foco mesmo, assim, o pessoal se empolgou ali nos primeiros 3 semestres. Assim, mas tinha bastante gente. Ficamos em terceiro. Vamos para a produção desse comercial. Só que tinha um detalhe. O comercial que iria ser veiculado nos canais Sony seria só o primeiro lugar. Ok, mas vamos embora. Fomos lá, participamos de toda a produção. Foi 1 mês de produção, usando os estúdios, tal, gravando externamente. E aí, o que acontece? No meio do processo ali para o final, vamos para a ilha, começamos a editar, o filme começa a ficar pronto. E aí tinha uma bancada de professores que acompanhavam a gente. Essa bancada chega e fala assim: olha, pessoal, apresentamos os 3 filmes para o pessoal da Sony e a gente está com um pequeno problema. Eles gostaram do terceiro roteiro. Eles acharam que o melhor, o que cabe mais nos canais, foi o que ficou em terceiro. Então a gente vai ter que fazer uma troca, tá? O que vai ser veiculado vai ser o roteiro que ficou em terceiro lugar. Sensacional! Uau! E quem classificou o primeiro, segundo, terceiro? Foi a faculdade? Dos roteiros foi a faculdade, uma bancada de professores, porque a faculdade ela tinha uma especialização em roteiro. Ah, legal. Então eles montaram uma bancada de professores roteiristas que fizeram essa escolha. Aí depois essa escolha do filme em si foi o pessoal da Sony. Foram eles que deram, a hora que apresentou os 3... Escolheram a dedo. E aí, no final das contas, foi o nosso filme que foi passado lá. Daí a gente pegou o gostinho, né? Eu e o Gabriel, a gente foi aguçando essa amizade. E aí, assim, mundo do rádio e TV, pequeno, né? Um mundo pequeno, um vai levando o outro. Para onde um ia trabalhar, levava o outro, indicava o outro, tal. E aí a gente foi crescendo essa amizade, crescendo a parceria. Até pelo convívio, o nosso estilo de trabalho acabou se mudando muito parecido, então a gente se dava muito bem no trabalho mesmo, na linguagem de trabalho. E aí, lá para 2012, a gente vai trabalhar juntos no Portal Vírgula, que era um portal da Jovem Pan, onde a gente cuidava do TV Vírgula.
Era o entendi. começo do YouTube, né? O YouTube começa Era ali em 2010 ou 11. Uma web TV. Sim. Era um web TV, Perfeito. numa época que o YouTube não era forte ainda, estava Com começando. certeza. Olha. Começando. Que Então os legal. portais investiam na TV web, né? Exato. Não investia no Exato. YouTube. Cada E um aí tinha eles sua montam o TV. portal Vírgula, que na época era do Calainho, monta um setor só para TV Vírgula. Uau. E aí eles contratam o Gabriel para ser o diretor desse setor. E o Gabriel me leva para ser o produtor. Olha. E Show. aí a gente começa, já junto com os diretores de conteúdo do portal, começa a fazer as matérias, as gravações, enfim. E aí a gente começa ali a ter E avança a avançar. nesse processo. E Exatamente. qual o momento que vocês decidiram empreender para a Soja Filmes? Foi no momento que a gente sentiu... primeiro foi o incentivo externo, vamos dizer assim. Você começa a criar muita coisa lá no T-Vírgula, a gente começa a fazer uma coisa aqui, outra lá, começa a conhecer um pessoal, o pessoal começa a gostar do resultado do que está vendo no T-Vírgula e começa a dizer, mas vocês não me atendem por fora, não? Vocês não conseguem fazer um canal para mim? Vocês não conseguem fazer um filme para mim? Um vídeo aqui, um vídeo acolá? Daí a gente, na época, não, mas a gente trabalha no T-Vírgula e tal... Mas aí começa um pedir, o outro insistir. Aí a gente com aquele medo, né? Será que vai dar? Será que vai dar? E a gente arrisca e começa a atender esse pessoal. Trabalhando lá no T-Vírgula e atendendo um pessoal, Sim. mas que não tinha nada a ver ali com o T-Vírgula, que não atrapalhasse. O que acontece? A gente fecha um trabalho, o T-Vírgula, na verdade, fecha um trabalho com a escola para cobrir o Carnaval de 2012. Olha. E aí o T-Vírgula faz assim, Gabriel, Rafael, é com vocês. Vocês vão ter que cobrir o carnaval em 5 cidades diferentes de uma promoção que a escola fez. Vai ter jatinho particular, adesivado da escola, vocês vão com eles. Foi praticamente um se vira, tá? Aluga 2 câmeras e vambora. Jogou no mundo. E aí 5 dias sem dormir, cobrindo o carnaval. Quando a gente volta, a gente fala assim, não, a gente tem que ter nossa produtora, cara. Olha o trabalho que a gente fez. E o resultado, ele vai ficar baseado no TV Vírgula. A gente nem vai saber como é que foi esse alcance, o que envolveu ali a produção. E a gente ficou incomodado com algumas coisas. A gente falou assim, cara, daria para fazer muito mais com um baita projeto desse. Então vamos montar a nossa. E aí a gente decide montar a Soja Filmes em 2012. Só que aí é aquela coisa, né? Nunca dá certo. Ah, é? Eu pensei que era só comigo. Achei que Não, ia dar então. certo de primeira. Ah, entendi. Nunca dá certo, nunca Entendi. dá certo. Um tem que sair do emprego, o outro sai, o T-Vírgula fecha, a gente começa a atender o T-Vírgula como soja, mas aí o custo é pequeno e aí você não consegue pagar os boletos, e aí fica naquele quebra-cabeça, até que um vira pro outro e o Gabriel fala assim, então, você tá conseguindo pagar seus boletos? Não tô, eu também não. Detalhe. Detalhe. Pequeno detalhe. Detalhe. E aí pouca, cada um pouca. decide, a gente decide juntos, na verdade, parar a soja, não desistir, parar a soja para a gente voltar para o mercado de trabalho, para fazer um pé de meia, para ali na frente a gente conversar. Daí a gente fica de 2012 a 2016, esses 4 anos, trabalhando no mercado novamente. O Gabriel foi trabalhar com publicidade e eu fui trabalhar com reality show. E aí a gente faz, digamos assim, o nosso pezinho de meia, até que em 2016, novamente, vocês não querem fazer aqui, não querem fazer acolá, tá, vamos fazer, tá, vamos fazer, mas um tem que largar o emprego. Uau. Não dá para tocar. E aí? E aí na conversa aqui acolá, a gente decide que o Gabriel que vai largar a vida de publicitário para tocar a Soja Filmes e eu ia ficar em paralelo com ele e com o meu emprego. E é até por isso que, na dinâmica da Soja, nesses anos, o Gabriel acabou assumindo a direção dos trabalhos, ele que é o diretor de cena, ele que coordena a pós, porque desde o começo ele estava full time ali. E eu fico com a parte de produção executiva e atendimento ao cliente, porque é uma coisa que eu conseguia fazer junto com o meu trabalho fixo na época. É um trabalho normal, é um trabalho burocrático. Sério. E na época ainda não tinha WhatsApp, hein? Não tinha WhatsApp, tinha que se virar. Nossa. Não tinha Uau. WhatsApp na época. Guerreiro.
Era Verdade. a época do MSN ainda, do Olha. Nextel. Nextel o Nossa. tempo todo. Nextel. Uau, O meu celular é Nextel até hoje, tem até rádio. verdade. Nunca mais usou. Sabe que o pessoal sabe o que é isso? Não sabe. Fazer produção com um apitinho aqui, ó. É. Olha, Fazia isso daqui. E, aí e aí na cara de pau, né? Eu pegava aqui, você pegava o número de alguém, a pessoa não sabia quem você era, aí do nada, e era que um viva voz, né? A voz, você tinha que mandar, é um HT mesmo. Você tinha um número de telefone e o número do rádio. Porque eram duas linhas no mesmo aparelho, só tinha voz, não tinha voz. mensagem assim como é hoje. Eu comecei a largar o Nextel quando chegou o BlackBerry, porque aí você já Isso. conseguia mandar e-mails, teclado Exatamente. QWERTY. Sim. Opa, é meu Exatamente. mundo aqui, meu mundo aqui. Esse eu lembro. Você Olha, lembra esse desse? Já é da nossa época, né, Mel? nunca tive, mas já me recordo. Esse eu já como. consigo me lembrar. Aqui tá o equilíbrio perfeito, porque aqui eles estão da mesma época e eu e a Júlia da mesma época, então a gente vai se entendendo. Exato. Aqui a tecnologia ela avançou muito. Nossa. Mas, assim, conduzir projetos executivos como produtor na época, eu imagino que você tinha que se desdobrar incrivelmente. Sim. Foi... Porque na época Fazia. na época já telefone, obviamente, Aham. Nextel, e-mail, E-mail, e aí fax. dependendo, tinha ainda fax. E começava aquela era dos bate-papos ali, né? Então, na era do ICQ, do MSN, aí você começa a usar esses bate-papos. Na época, SMS, através dos Blackberries. Olha Então, só. você ia se virando, assim. Mas já que a gente ficou um pouco nostálgico aqui, porque lá na Coffee Jones, Sim. quebrar o protocolo aqui. Gente, se você entrar lá no Coffee Jones, você Nossa. viaja década de 60, No tempo. 70, acho que até antes. Tô falando 60, Antes. deve ter alguma coisa de 50 lá? 50? Vai. Tem. De Nossa. equipamento tem. Então, De equipamento tem, 50, acervo. 60, 80. É uma viagem no tempo incrível. Falamos aqui de viagem no tempo e conectividade. Eu usava BIP. Meu escritório era um BIP. Verdade. 99, 98, meu escritório era um BIP. E a gente pensa como que eles viviam. Exatamente. Como eles viviam. É isso. Como? Eu sempre fui tão conectado por causa do networking que depois do BIP eu fui um dos primeiros a ter a linha digital da BCP, Nossa. linha de celular, porque assim, era uma coisa incrível. E o meu celular tinha olho mágico. Sabe o que é isso? Esse eu sei porque ele já me contou. Identificador de chamadas. Aparecia o número da pessoa que estava me ligando, dá licença. Gente, parece outro mundo. É loucura pensar nisso. Meu amigo, você tá entendendo a tecnologia que eu tinha embarcada? E se a pessoa tivesse a mesma linha e tivesse na memória do meu celular o nome da pessoa, ainda aparecia o número da pessoa e o nome, assim, ó, Rafael. Quanta tecnologia. Uau. O visor era digital. Nossa. Gente. Aqueles numerozinhos, Ó. sabe? O melhor da época. Incrível. É, Era como melhor se da tivesse o quê? O Incrível. iPhone 16 Pro Max hoje? Com certeza, Era. absoluta. Linha digital, coisa de outro mundo. Você tinha que comprar concessão pra Não, ter e um quando celular. lançam um celular que tinha o jogo da cobrinha. O jogo da Nossa. Esse eu Nossa, peguei, eu era gente. viciada nesse Esse eu jogo. joguei. Esse eu era o joguei. diferencial. Eu joguei Esse era o tanto. Tem o diferencial. jogo da cobrinha. Eu Jogo joguei da cobrinha. tanto esse joguinho. Deu até saudade agora, essa nostalgia. Foi aí que eu comecei a entrar na Foi aí, consciência e fui jogando. Eu tinha um celular pequenininho, que foi o primeiro que os meus pais me deram pra testar se eu ia saber cuidar de um celular. Porque eu tinha entre 7 e 8 anos. Que tinha esse O jogo rosinha. da cobrinha. Não, um antes. Um antes? Aquele amarelinho da Nextel. ou- Nokia. Nokia, Aquele Nokiazinho. tá eu certo. ficava o dia inteiro naquele jogo da cobrinha. E aquele celular durou. Aí depois eu ganhei Depois. tecnológico, Mas Motorola. é legal o que a gente está falando aqui, faz todo sentido por fazer um projeto executivo como você fazia, produzindo, porque as maiores descobertas e as maiores coisas que o mundo já fez, não foi com iPhone, não foi com WhatsApp, não foi, tudo bem, verdade. facilita muito. Mas quando você está envolvido, você quer fazer, não tem nenhuma dificuldade, a gente pega e faz.
Ou seja, o telegrama que foi inventado por uma mulher, uma inventora, uma mulher que inventou, comunicou o mundo sobre as informações, sobre as dificuldades. Então, hoje, independente da tecnologia que a gente tem ou não tem, executa, não executa? Executa. A gente sempre se virou com isso. Sim. E quantas vezes você espera da meia-noite para a internet de escada ficar mais barato? Nossa, Um pulso olha. só no final de semana. Vocês sabem o que é internet de escada? É a dial-up. olha, eu nunca usei, que eu me lembre. Ok, ela trafega, sei lá, quantos megas por segundo? Eu não consigo dizer aqui em números, mas para você mandar um arquivo Word de 2K, demorava alguns minutos para você conseguir baixar aquele conteúdo, para você entender a banda que era. Aí quando veio o Speed, começou a melhorar, e hoje a gente está em velocidade 5G, que é uma coisa absurda. Absurda. Entende? Então, a gente consegue fazer. Então, tenta com a velocidade hoje ser disruptivo. Sempre na sua época, a ideia é você ser disruptivo, como o Rafa conseguiu ser no seu negócio. E desenvolvendo muito bem. Com Muito certeza. legal. Pegando o gancho da geração de hoje, quero convidar a Júlia a contar um pouquinho que ela trabalhou ali em agência durante 7 anos, certo? Sim. Qual momento desse período você, agora eu vou empreender e abriu a sua empresa? Conta pra gente essa transição. Olha, foi um processo durante esse período trabalhando em outras empresas. E eu sou formada em administração, né? O meu objetivo, quando eu entrei na faculdade, nem era trabalhar com marketing, mas ao passar dos anos, eu fui conhecendo mais da área, fui enxergando necessidade na área também, principalmente de pequenas e médias empresas. Surgiu a oportunidade de um estágio, e a gente sabe que estagiário tem que se virar nos 30, né? Estagiário faz tudo, e foi uma oportunidade assim que realmente abriu meus olhos para o mercado do marketing digital. E desde então eu comecei a enxergar alguns pontos de melhoria nas empresas tanto que eu atendia, quanto nas empresas que eu trabalhei. Porque existia essa possibilidade de entregar um resultado um pouco acima, de entregar um resultado mais rápido e de melhorar os processos. Sim. Então, com o passar dos anos, passando em algumas agências, atendendo diversos nichos, eu enxerguei essa oportunidade de abrir a minha própria agência e melhorar alguns processos. E, assim, eu sou completamente apaixonada por essa área, de conseguir mudar, né, transformar uma dificuldade que às vezes a empresa, o empresário está tendo. Hoje em dia, todo mundo precisa ter um marketing digital ativo, tá ativo nas redes sociais. A gente tá aqui num momento nostálgico. Com certeza. E hoje em dia, ninguém se imagina sem o celular. É verdade. Ninguém se imagina sem o perfil do Instagram ativo, sem utilizar o TikTok, Facebook, alguns ainda utilizam. Então, é preciso ter a presença digital muito fortalecida. Então, com o passar dos anos e passando em algumas empresas, eu enxerguei algumas oportunidades, alguns pontos de melhoria e fui fortalecendo esse propósito. Como entregar um resultado e ajudar essas empresas que podiam estar passando por alguma dificuldade de não estar explorando todo o seu potencial dentro do digital. Que legal. E esse ano você me contou que a sua empresa sofreu ali um rebranding. Sim, exatamente. E esse rebranding trocou a identidade visual, trouxe para os dias atuais, acompanhou esse crescimento. Conta como que foi esse sentimento para você dessa troca de nome. Olha, eu mudei o nome da agência também pensando em trazer algo mais atualizado. E por conta disso, agora o nome da agência se chama Gaura. Agência Gaura. E uma identidade visual também criativa, voltada para o marketing digital, trazendo, assim, novos processos para a agência, né? Não só a parte visual, um novo nome, sim, mas uma nova era mesmo para a agência. E fazendo um marketing que não tem só a cara de marketing que a gente está acostumado. Sim. Hoje o marketing digital fica até com uma fama muito ruim, sabe? Você fala que trabalha com marketing digital, já tem gente que torce o nariz pra você. Sim. E eu gosto de
trabalhar com marketing que não parece marketing, sabe? De trabalhar a humanização, não fazer processos robotizados. Apesar de tanta inteligência artificial que a gente tem hoje em dia, eu gosto de trazer a humanização. Auxilia, com certeza. Exatamente, auxilia muito. A gente não deixa de utilizar a humanização também no perfil. Exatamente. Porque hoje pessoas conversam com pessoas, por mais que esteja na rede social. Isso. A gente precisa saber dosar e incluir a humanização em todas as estratégias e principalmente fazer uma estratégia personalizada. Então, essa nova era da agência também vem para destacar essa questão da personalização para cada cliente. Isso. Hoje, nada na agência é uma receita de bolo. Vou fazer um planejamento para um cliente que vai ser igual para o outro. Não, tudo é 100% pensado para como eu posso atender aquele cliente, como esse cliente precisa de um resultado X, então a gente vai traçar uma estratégia perfeita para aquele cliente obter aquele resultado. E se a gente pode atender, é 100% transparente. Se a gente pode atender, a gente vai atender. Se não pode atender, a gente não vai atender, sem mistério. Incrível. Hoje a sua agência é gerenciamento de rede social. Quais são os produtos principais dela? Isso. Além do gerenciamento das redes, tem também a gestão de tráfego e dentro desses dois serviços, o planejamento estratégico é a base para a execução dos dois. Então, antes do cliente fechar com a gente tem essa conversa para entender se faz sentido, se a gente pode atender, cria esse planejamento estratégico para que tenha esse alinhamento, entender o mercado, entender como a gente vai atingir esses resultados. E aí a gente faz tanto as estratégias para o tráfego pago, como para as redes sociais no orgânico. Sim. Seja Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn, tudo dentro do que aquele cliente precisa. Então, ele traz a dor para a agência e a gente tenta solucionar. Com certeza. Hoje, para a gente gravar um vídeo, com certeza a gente precisa de uma boa comunicação. Até porque a gente precisa pensar em quem está nos ouvindo. E essa comunicação, tanto dos vídeos, serve no nosso 1-a-1, serve nos nossos relacionamentos amorosos, serve naquele relacionamento pai-filho. E hoje estou aqui presente na mesa, falando até do Dia dos Pais, que passou recentemente. Temos aqui o Rafa, pai de 2 crianças lindas. E temos aqui na mesa também o meu pai, que eu quero que conte um pouquinho da questão da sua oratória, porque eu nasci com ele me ajudando a melhorar sempre a minha oratória. Eu digo que hoje, se eu tenho 22 anos, eu sou mentorada há 22 anos através da minha oratória. Então, tem filmagens que eu tinha, 5 aninhos? Por aí, no estúdio gravando. Que ele me colocava no microfone aqui e falava, fica aí, pra eu ficar quieta em um tempo, e ele fazia alguma coisa durante 10 minutos. Então, pai, por gentileza, conta o porquê oratória. Olha, a oratória para mim surgiu, como eu disse há alguns instantes atrás, tive que falar. E as coisas vieram acontecendo. E só que não por ser um profissional da área, ter que fazer corretamente, ir lá participar de um cast, e você vai lá numa rádio fazer um teste e a pessoa chega e fala assim para você, você não dá certo, como aconteceu comigo quando eu fui me profissionalizar no Senac, para então me profissionalizar, tirar o DRT. Você faz primeiro um teste de locução, literalmente, de escrita, para então participar do curso. Lá você não faz um curso porque você quer, você tem que ser selecionado. Então você participa com o Brasil todo, vai lá, 3.000 pessoas, eles vão pegar 20 vagas só. Então eles selecionam bastante. E óbvio que eu não passei. É óbvio que eu não passei. Óbvio, é óbvio. Eu achei que, não, eu já trabalho em rádio, já sei falar. Aí eu fui fazer lá e não passei. Pronto. Aí o pessoal do Senac falou, Fábio, não passou, porém, para algumas pessoas a gente oferece aqui um curso preparatório para esse teste. Entendi. Aí eu só perguntei assim, quanto custa? E era para me vender. Aí eu cheguei, tá bom, eu pago, tá bom. Aí eu consigo entrar. Cheio de preconceitos, cheio de, dodóis. Quando eu chego
no curso preparatório era, me lembro até hoje, Sérgio Fialho. O cara que falava assim, aliás, fala até hoje. Antena 1, a número 1 em música. É o cara da voz da Antena 1. Foi dar o curso pra gente. Aí eu fui fazer a minha narração, minha locução e tal. Ele falou, Fabio, cara, deixa eu te dar um conselho. Vai estudar. Vai aprender a escrever. Vai aprender a ler direito. Vai fazer outra coisa, porque não é pra você. Assim, literalmente. Eu falei, por que você tá falando isso? Olha, o texto você não sabe ler. Você não sabe pontuar. Come R's. Come isso, come aquilo. Eu li a sua redação. Seu português é péssimo. Aí você começa a ver o poder do estudo da nossa vida. O quanto era importante estudar. Sim, exatamente. E em menos de um ano eu tive que fazer vestibular, literalmente aprender a escrever e a ler. Eu sempre brinco, eu tive que aprender o que é uma próclise, ênclise e mesóclise. e tantas situações para então fazer novamente e passar. Aí quando eu passei já tinha uma realidade completamente diferente. Estudei, isso eu já tinha 19 anos mais ou menos. Fui fazer teste nas rádios e desenvolver. E entendi que a habilidade na comunicação era muito importante para a minha vida como profissional liberal. Então, oratória sempre desenvolveu. Por exemplo, me formando em teologia, você precisa muito da oratória para você poder falar sobre teologia. Então, a minha vida foi dos 18, 19, 20, 21, 22, 23, sempre trabalhando a comunicação oratória como um profissional, vivendo desse recurso para a minha vida. Até que, olha que interessante, eu fiquei sabendo de uma escola de oratória que estava sendo trabalhada aqui no Brasil, 2016, 2017. Olha, o tempo passou, hein? O tempo passou. E eu me vi com uma oportunidade de não ser só um profissional da área, um chão de fábrica mesmo, mestre de cerimônias, gravando audiolivros, fazendo comerciais de rádio, fazendo uma série de coisas que você possa imaginar. Tem coisas gravadas aí que são incríveis. Aliás, aqui em São Caetano, no ABC, até carro de churros eu já gravei. Dependendo se você vê algum carrinho de churros aí com uma locução, pode ser minha, porque eles não trocam o negócio há uns 20... Sabe quando você tá começando, que você grava tudo? Já há uns 25 anos, de longe ali, você vai ver lá... em algum pontinho. Eu conheço essa voz. Eu só fazia isso na minha vida, entende? Então, tudo que aparecia você tinha que fazer, tal, etc. Aí apareceu a oportunidade de ser um empreendedor também. Ó, já era empreendedor na área do audiovisual e empreender também como escola de oratória. Foi quando a gente começou a viabilizar esse processo. Então, a oratória na minha vida ela é muito incrível porque eu não sou só um profissional, mas também empreendo na área e resolvi empreender com oratória para ser o facilitador. Não para ter mais um negócio, mas um negócio eu posso, sei lá, entrar como investidor, alguma outra coisa para ter renda. Não, mais uma fonte de renda. A ideia foi realmente participar das aulas, ensinar os alunos, viver a história com os alunos, levar a meta que eu tenho com todos os meus alunos hoje é levar do zero ao palco. Esse é o objetivo, é realmente levar do zero ao palco. Tirar o medo de falar em público. Foram testes feitos em 2015 no jornal britânico sobre os 3 maiores medos do ser humano. Morrer, perder tudo e falar em público. Qual que é o primeiro? Acho que falar. Falar em público. Supera o medo da morte e o medo de perder tudo. Olha isso. Hoje, por volta de 80% da população brasileira tem medo de falar em público. Então a gente trata o medo de falar em público e também desenvolve pessoas que têm habilidade que falam em público. Vou fazer uma pergunta aqui para vocês sobre oratória. O que não é oratória para vocês? Vou deixar para os universitários. O que não é oratória? Não consigo imaginar o que não é oratória. Porque oratória é se comunicar. O que não é oratória? Não é oratória. Você não conseguir expressar em palavras a sua ideia. Não sei. Ok, deixa eu ajudar aqui. A pergunta foi proposital mesmo. Falar em público não é fazer oratória. O fato de você não ter medo de falar em público, o fato de você falar em público
não significa que você está fazendo oratória. Ah, mas eu já falo na minha igreja, prego há 20 anos. Você não está fazendo oratória, você está falando em público. Ah, eu já dou treinamentos lá na minha empresa, eu sou líder e falo para todo mundo em público. Não significa que você está fazendo oratória. Ah, me chama, eu faço pitch, não tem problema nenhum. Não tenho medo, não. Essas pessoas têm medo de falar em público é frescura. Eu não tenho medo, não. Então não preciso de oratória. Opa, peraí. É água e óleo. São coisas completamente diferentes. Oratória é você envolver, encantar, conectar, desenvolver seu propósito, seu objetivo, trabalhar o emocional. Não é só falar em público. Então a gente trabalha quem tem medo de falar em público e quem não tem medo de falar em público, mas não exerce a oratória. Que fica só lá no técnico, na habilidade técnica, mas não consegue exercer a oratória. Então a gente desenvolve esses profissionais que querem desenvolver a oratória e palestrantes que já palestram há muito tempo, aprenderam muito com a vida, mas podem pegar as técnicas mais avançadas do mundo e trazer para cá. Uma delas, por exemplo, vocês já leram aquele livro do Dale Carnegie, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas? Sim. Uhum. Ele fez com vocês o que eu estou fazendo aqui agora. Ele deu aula para Roosevelt sobre oratória. Olha que incrível. E ele escreveu esses livros que são maravilhosos. E hoje a Vox to You, de uma certa forma, tem as patentes do Instituto Dale Carnegie para a gente poder treinar os nossos alunos. Foram investidos mais de 7 milhões de reais em 80 técnicas e patentes. Por isso que a Vox hoje está em 10 países, mais de 250 unidades, mais de 100 mil alunos formados. Então, a gente pega esse profissional que já é um palestrante e coloca ele nesse mundo novo da comunicação também. Então, para mim, é incrível sair de ser um profissional liberal da área, empreender, que todo empreendedor quer, desenvolver o seu empreendedorismo, e ainda por cima, formar pessoas, transformar pessoas. Porque a gente não ensina oratória, a gente realmente transforma pessoas. É aí que nasceu a questão da oratória. E como eu disse para vocês mais cedo, quem cala consente a sua própria irrelevância. Quem cala consente a sua própria irrelevância. Pessoas que sabem muito menos que nós estão sendo contratadas e fechando o negócio porque falam. Sim. Porque falam. Com certeza. Pesado, hein? Por isso estamos aqui para poder realmente transformar. E segundo o Warren Buffett, maior investidor do mundo, ele fala que a habilidade mais importante da pessoa, depois da sua habilidade principal, é a oratória. Não adianta você sair do mercado, sair da faculdade com MBA, com teses, e não saber se comunicar. Sim. E uma pessoa que não sabe se comunicar, além de não conseguir entrar no mercado, ela entra no mercado valendo no mínimo 50% a mais. Olha que incrível. 50% a menos. E se ela sabe se comunicar, ela vale no mínimo 50% a mais. Então, esse é o meu legado de vida, transformar pessoas saberem se comunicar. E eu fico muito feliz quando o aluno fala, Fábio, estou ganhando 3 vezes mais. Fábio, estou empreendendo. Fábio, já estou palestrando. Fábio, minha vida mudou completamente porque a oratória, ela transforma. A Melissa é um case muito incrível sobre a transformação de vida. A oratória não é só sobre falar bonito. É a transformação de vida mesmo. E eu quero aqui até fazer esse gancho aqui. Você tem perguntado, mas quem é a Melissa? Com certeza. Quem é a Melissa com 22 aninhos de idade? Eu a conheço desde quando eu trocava fraldas. Ele sabe coisas que nem eu sei sobre mim. Exato. Mas é interessante que quando ela era muito novinha, 5 aninhos mais ou menos, o Felipe, eu imagino que... Não, a gente ia ainda fabricar o segundo filho. Ela ia no estúdio e eu colocava ela no estúdio e gravava ela falando o tempo todo, fazendo podcast. Então eu tenho vários podcasts dela gravando, falando assim. Gente, ela ficava
assim, minutos e minutos. Se deixassem uma Fazia hora. de tudo. Cantava, Cantava, gritava, gritava. falava. Eu ia falar isso. Da onde será que ela Que surgiu? o audiovisual, podcast na vida dela? Da onde Exato. será, hein? Da onde? Eu não sei. Eu não sei Da explicar. onde? Aí foi 2000. Aí você vai contar. 2015 você já começou, Com estagiária. certeza. Nasci nessa área. Sempre gostei. Eu via ali o meu pai editando, trabalhando no estúdio e comecei a pegar muito gosto e tentar replicar tanto na escola, nos trabalhos escolares, como com hobbies na internet, que começou a surgir ali a onda do Instagram, começou a surgir a onda de challenge de maquiagem e numa certa vez, na pandemia, estava lá assistindo alguns challenges e falei, por que não começar a gravar alguma coisa? Deixa eu fazer aqui um bem bolado, porque eu quero saber, colocar em prática as edições que eu tenho aprendido. Então, eu fui lá, gravei na cara e coragem um challenge de maquiagem no meio da pandemia. A gente aproveita para iniciar coisas, já que a gente tá parado. E, por incrível que pareça, eu ali, com o Instagram morto, ali tinha 1.200 pessoas e era conhecidos, o Reels bateu 400 curtidas de cara. E eu falei, opa, peraí. Aquele challenge da bandeira? Não, o challenge de maquiagem mesmo, que a gente gravou. De com make maquiagem. que fazia Que aí pra você cá. faz assim, e aí aparece olha. uma coisa. Você sabe ser isso. Aí né? você- Eu A sei. Júlia pra sabe, cá a e Júlia começa sabe. outra Principalmente na pandemia era o que tinha pra fazer. A gente ficar assistindo, testando maquiagem. criando Não podia sair. coisa. A gente também ficava testando maquiagem, não é, Rafael? Com certeza. Na verdade, minha filha testou bastante. Testou bastante você. Testou, agora você fez eu me entregar. Sim. Olha, meu Deus Fui do muito céu, maquiada. que legal. Já te maquiei bastante? Ih, maquiou, pintou unha, Eu escreveu. lembro uma cena muito nítida na minha mente. Eu tinha uns 6 anos de idade. Minha mãe foi fazer comida na cozinha. E quando ela chegou na sala, meu irmão tava com 2 Maria Chiquinhas todo pintado. Qual que é a graça de maquiar a mãe, né? Então, De maquiar o pai exatamente. ou o irmão. Não é? Exatamente. E você tava com a Júlia esse dia? Não, Que a gente fotografou. Aí foi um outro foi dia. outro dia. Quando Eles eu juntava fizeram um com as minhas desfile na primas, sala, então, eu tive que fotografar. tem Era as fotos doidas da nossa infância. incrível. A partir desse challenge, eu vi ali uma oportunidade de um hobby e comecei ali com a internet a gravar vídeos. Gostei tanto dessa parte que iniciei um curso de After Effects, Premiere, Adobe, Photoshop e fui ali me especializando nessas áreas. Assim, quando comecei a estagiar com o meu pai. Falei, então, se eu tô gostando tanto dessa área, por que não? Vamos ver. Aqui eu tenho 14 anos, quero começar a ter um dinheirinho pra mim, ter as minhas coisas. Então, vou começar a trabalhar com meu pai. Se não der certo, tenho muitas outras oportunidades na minha vida. Aí ela pensou que ia pra ilha de edição. É. Lavar chão, Ixi, lavar banheiro, eu aprendi a fazer café fazer na café. empresa. Por Olha favor, que legal. e tinha que fazer café com Café. extração perfeita, não vem Exatamente. cafezão meia boca Isso não. aí. Tinha que ser Aí que eu comecei a ficar enjoada pro café mesmo. Já Mesmo. começou a gostar de coisa boa, Já né? comecei de cara gostando de coisa boa. Enjoada não exige. Exigente, exatamente. muito bom. Exigente na excelência. Foi o tempo passando e o que eu achei que talvez não daria certo, deu muito certo. Hoje, pós-faculdade, fiz o meu TCC da Move Produtora, como meu pai citou, desde os 15 anos dele, trabalhando nessa parte. Ele trouxe a Move Produtora, eu trouxe um rebranding para ela, para as redes sociais, que hoje é o podcast e a rede social, a cor roxa da criatividade que vocês conhecem hoje. Foi interessante porque na entrega do TCC, eu fui na Belas Artes assistir toda a feira, todo o processo. E quando eu vi o rebranding todinho da Move Produtora, eu falei, uau, ela está no século... Agora sim, ela está nova, está interessante, está bacana, está organizada. Aí eu falei, bom, então é o momento da gente avançar em todo esse processo, porque realmente a intelectualidade para um rebranding é incrível, incrível. É incrível. Ó, além de uma equipe maravilhosa que eu tive de apoio com o meu grupo, a gente fez um trabalho ali maravilhoso, tiramos nota máxima e usei esse TCC como porta de entrada. Então, estou aí há 2 anos, botando a cara a tapa com a Move,
pegando, indo atrás, aprendendo, errando, batendo a cabeça. Claro que com um mentor do lado. Então, o tempo todo eu tô lá com alguma dificuldade, eu já sei em quem chamar. A gente montou o estúdio da Move Produtora, aí do nada, olha, estamos montando um segundo estúdio, viu, filha? Como assim, pai? Quê? Você não quer fazer o rebranding? E agora tá indo pro terceiro. Agora a gente tá indo pro terceiro estúdio. E eu assim, meu Deus do céu, calma. Exatamente. E lá, vamos, empurrando, puxando. E eu ali, com a cara a tapa, pronta pra avançar, com certeza. Essa oportunidade que a gente tem na nossa vida e eu tive a escolha de aceitar ou recusar. Exato. Eu escolhi aceitar e agora estou aprendendo e avançando com todos esses aprendizados. Pra você, Mel. Por favor. Por que podcast? Por que podcast? 5 anos de idade, eu olhava para esse microfone e começava. Pai! Pai! Vem cá, pai! Te amo! Ou do nada. Mãe, você tá grávida, mãe! Mãe, o Felipe vai nascer! É Heloísa. A gente não sabia. É Felipe e Heloísa, que eu não sabia. Eu sei. Felipe e Tem uma Heloísa. gravação. Eu me sinto a mesma Melissa de 5 anos numa sala de rádio, como hoje aqui nesse podcast, avançando. Esse podcast para mim não é só gravar um vídeo, falar, trazer pessoas, mas sim um legado que eu quero levar para frente, um legado de emoção, de contar histórias, entender novos ambientes, conhecer novas pessoas, trazer mais conexões e avançar não só no físico, mas principalmente ao mundo no digital e ajudar pessoas, porque de uma conversa aqui, o tanto que as pessoas já aprenderam com a gente dentro desse podcast. Respondendo essa questão, estando presente, vivendo, não tem como a gente não viver essas mudanças. Nós tivemos que passar como empresa por uma transformação muito importante. Por quê? Até 2017, mais ou menos 2018, eu atendia as empresas, ok? Então, nós estávamos lá atendendo as pessoas. Só que com esse crescimento dos nossos negócios, com os negócios que a gente veio avançando, nada melhor, aí a Júlia vai entender completamente, o Rafael também, do que nós falarmos do que nós somos. Se as pessoas, os empresários, soubessem falar quem eles são, seria mais fácil até para vocês trabalharem. E se os empresários soubessem produzir conteúdo audiovisual, seria até muito mais autêntico, porque terceirizar esse processo não é fácil. Nem sempre o empreendedor aprova o que vocês fazem, não porque não é lindo, maravilhoso, é porque não conectou com ele. E era a minha dificuldade também. Eu me conectava muito com os meus clientes, mas era difícil conseguir achar. Aí eu tive que tomar uma decisão muito grande na minha vida. Se eu conseguir pegar várias empresas dos meus clientes e levar do zero a faturar milhões, com toda essa estratégia, casa de ferreiro, espeto de pau? Não estou entendendo. Então, por que não eu ter o meu próprio produto e a minha agência atender somente a mim? Então, hoje a minha agência não atende mais pessoas de fora. Ela atende somente os meus negócios. Então, nós temos um coworking que foi do zero, trabalhado branding dele, feito por nós, pela nossa agência. Temos a Move Produtora. Hoje, todas as nossas unidades da Vox é feito tudo por nós. Olha que interessante esse processo. Então, o que eu quero mostrar aqui é que a Melissa, ela fez parte, está fazendo parte, desde o início desse meu ponto de virada. Então, hoje, tudo que você acessa em termos de conteúdo, de branding, de todas as páginas da Vox Show You, que são nossas, que são Caetano, Mauá, agora Santo André, do Coworking Job, da própria Move Produtora, da TV Consumo, da Search Media, do nosso ministério, a qual nós fazemos parte como igreja. Por exemplo, a Melissa hoje, com todo esse conhecimento, cuida de um ministério de jovens hoje que está no mundo todo, que é o Jump. Exatamente, eu cuido do estado de São Paulo. Do estado de São Paulo. Então, só para vocês entenderem que nós decidimos trabalhar para nós mesmos, que nós mesmos sabemos as nossas dores. De trazer a nossa mensagem que a gente quer trazer para todos esses processos. Então, respondendo essa pergunta que faz parte aí do nosso bater de coração também, Rafa, por quê? Porque nós temos uma voz
nós temos um propósito, temos uma missão de vida como empreendedores, como pessoas, e nós queremos trazer essa mensagem para as pessoas. Então, Como tudo que... Move Produtora, É. nós queremos ser um megafone do seu propósito. Exatamente. Esse é o objetivo. Então, trazer toda essa expertise. Então, hoje a gente pode falar para o nosso cliente assim, olha, confia na gente porque a gente usou essa estratégia e usa até hoje para nós mesmos, para os nossos próprios negócios. Então, não é casa de ferreiro, espeto de pau. Então, faz todo esse sentido, esse propósito todo de dar espaço para as pessoas crescerem e desenvolverem. Vai muito mais além que a gente possa imaginar, gente. Hoje eu posso dizer aquela frase que eu trabalho com o que eu amo. Não é um trabalho, é um propósito, é uma meta, é um objetivo onde eu me vejo o resto da minha vida. Legal, Isso tem é até um muito bom. pensamento bacana sobre esse caminho aqui. A Melissa falou uma coisa muito séria que nós devemos fazer essa pergunta. Se você levantar de manhã e o trabalho que você faz, você precisa de dinheiro para fazer ele, não no sentido de pagar contas, a gente precisa de dinheiro do trabalho sim, mas se você faz pelo dinheiro, você não está no seu propósito. É verdade. Se você puder fazer o seu trabalho, eu hoje, se eu não precisasse do dinheiro para pagar toda a equipe que hoje depende, Disso. as famílias que dependem da gente, eu não cobraria de ninguém. Eu não trabalho pelo dinheiro. O dinheiro é uma necessidade que eu preciso porque o mundo, o capitalismo, ele é muito importante. Mas se você faz essa pergunta para você, olha, eu cobraria para fazer esse trabalho? Não cobraria. Então você está no seu propósito de vida certo. Sim. O Rafa, o Rafa tá só assim, ó. Não sei nem o que comentar, Tô vendo os roxos no rosto dele ali. Muito bom. Aqui nessa mesa, nesse bate-papo especial, conhecemos as histórias de cada um. E até entrando numa parte um pouquinho intelectual, pra gente caminhar pro final desse podcast, olha que legal. Toda a nossa conexão aqui, um ajuda o outro. Porque a Júlia, a estratégia, o gerenciamento de postagens e o tráfego. Sim. O Rafa vem com os vídeos institucionais. Eu venho com a produção de conteúdo de podcast para as redes sociais. E o Fábio com a produção, com a oratória para treinamento de oratória. O poder do network dentro dessa mesa é muito grande. E para desmistificar alguns pontos que as pessoas têm sobre marketing, vendas, ou sobre a produção audiovisual, sobre a oratória, vamos entrar nessa parte técnica. Eu tenho uma pergunta para a Júlia em relação às postagens do Instagram. Nossas postagens do Instagram hoje, de pessoas, mas tem que pôr isso, tem que pôr legenda, tem que pôr hashtag, tem que pôr aquilo. Conta pra gente, legenda curta é melhor para as postagens? Olha, não, isso é completamente um mito. As pessoas acham que as legendas curtas, elas são melhores porque ninguém quer prestar atenção em nada. Mas hoje, uma legenda bem escrita, com um SEO bem feito, ela não só vai ser entregue para o seu público, como para outros públicos que busquem pela sua hashtag da publicação e até mesmo pelo Google, porque não é uma atualização tão recente, mas os conteúdos do Instagram, eles são entregues no Google. Então, se o seu conteúdo tiver uma legenda muito boa, um conteúdo muito bom, ele também vai ser entregue quando alguém pesquisar sobre aquele tema no Google. Então, isso é completamente um mito. A legenda curta não necessariamente não vai funcionar, mas não é o ideal. O ideal é uma legenda bem construída de acordo com o seu conteúdo. E até a própria hashtag. A hashtag ainda funciona nas postagens? Ela sempre funcionou. Porque a hashtag, ela vai levar para uma página que fala sobre todos aqueles, que vai trazer todos aqueles conteúdos daquele tema. Então, você está procurando sobre cafeterias em São Caetano do Sul. Vai te levar para uma página que só tem conteúdo sobre aquele tema. Então, você está fazendo um conteúdo sobre cafeteria, então você precisa ter aquela hashtag. Porque as pessoas... busca, né? Exatamente, as pessoas vão navegar por aquela página para buscar referência, para buscar indicação de restaurante. Esses dias eu estava buscando referência de cabelo. E aí eu digitei lá, cabelos...
morena iluminada, cabelos loiros, e eu tava navegando pelas hashtags. Tem pessoas que seguem as hashtags no próprio Instagram. Então, elas nunca deixaram de funcionar, mas elas precisam ser utilizadas como estratégia. Muito bom, que legal. É essa estratégia que você proporciona para os seus clientes. Sim, exatamente. É uma estratégia individual, de acordo com o que funciona para cada empresa. Muito bom, legal. Dentro dessa área, eu mesma, quando eu vou colocar alguma hashtag, eu penso, o que esse vídeo tá falando? Se ele tá falando sobre oratória, e a pessoa vai lá pesquisar como falar em público, eu vou colocar a hashtag falar em público. Porque quando a pessoa pesquisar isso, vai aparecer aquele conteúdo específico. É uma boa dica para você pensar nas hashtags. Exatamente. Como o seu público buscaria aquele conteúdo. A gente tem sempre que pensar como o nosso cliente. Que legal. E até trazendo aqui para o Rafa, hoje o nosso principal conteúdo dentro das redes sociais são os vídeos. Sim. E a questão dos vídeos criativos, rápidos, aqueles engraçadinhos, a gente esqueceu um pouco dos vídeos institucionais. E aí, Rafa, os vídeos institucionais ainda funcionam? Sim, ainda funcionam, porém a gente tem que reformular eles para os dias atuais, usando como referência as redes sociais. Então, por exemplo, antigamente você usava os vídeos institucionais, alguns exemplos. Você tinha vídeos com 5 minutos, 8 minutos, 10 minutos. É verdade. E com às vezes uma locução, um texto que você cansava, era uma coisa cansativa. Eu gravei um monte, viu? De quantos minutos? 5, 8, Não 4. E aí você recebia provavelmente um roteiro cansativo, que dava milhões de voltas. Enfim, os tempos mudaram. As coisas estão dinâmicas, estão rápidas. Estão. Então, a gente precisa reformular essa linguagem institucional, que é o que a Soja Modéstia à Parte faz e o que a gente tenta levar para os nossos clientes. Então, além de reformular, além de trazer essa linguagem mais atual, mais dinâmica, com cortes rápidos, com uma narrativa, com uma história, com uma conexão, com uma linha de pensamento, a gente também está sempre indicando os clientes para otimizar esse trabalho. Como assim? Rede social. Então, vamos pegar o institucional que você vai passar no seu evento ou na sua landing page, vamos já fazer umas pilas, vamos fazer um conteúdo para as redes sociais. Vamos fazer de um formato, você otimiza para diversos outros formatos, usando uma narrativa estratégica, e com isso você entrega diversos conteúdos. Então, sim, faz sentido ainda hoje institucional, só que você tem que pensar hoje num todo, né? Com certeza. Hoje, esses vídeos, faz sentido, Júlia, a gente investir o tráfego em vídeos criativos ou esses vídeos institucionais? Como que tá essa pegada do tráfego? Olha, faz sentido investir nos dois. Isso que o Rafael falou sobre os vídeos institucionais terem mudado o formato e ter essa pegada mais dinâmica, com outro tipo de locução, sem nada muito maçante, combina 1000% com as redes sociais. E o tráfego pago, a gente precisa de criativos que sejam muito atrativos para o público, porque a gente vê muitos anúncios por dia e assim, quem é que lembra dos últimos 5 anúncios que você viu? É verdade. A gente não consegue se lembrar por conta da quantidade de anúncios que a gente vê. Então, precisa ser algo que seja muito chamativo. Então, os vídeos, eles auxiliam muito nessa questão do tráfego pago. A minha preferência, minha indicação para todos os clientes é que os criativos de todas as campanhas sejam em formato de vídeo. Porque chama mais atenção. E, assim, vídeos, o Rafael sabe explicar melhor essa parte também, que chamem a atenção do público nos primeiros segundos. Sim. Justamente por conta da quantidade absurda de conteúdos que a gente vê, seja no tráfego pago ou no orgânico, por dia. Então, você precisa ter um vídeo que ele capte a atenção do público nos primeiros segundos. Exatamente. Funciona muito bem. Precisa de muito para investir, a iniciar o tráfego pago? Olha, não precisa de muito. Você consegue, com uma verba baixa, ter um resultado, mas hoje o jogo funciona como um leilão. Então, quem investe mais tem um resultado maior, e isso é um fato.
Mas não precisa começar a investir 10 mil reais por mês para você ter um resultado. A gente pode começar investindo com pouco e conforme o resultado for aumentando, a gente começa a aumentar o investimento diário das campanhas. Nossa, muito legal. Algumas pessoas, quando chega aqui para fazer um podcast, a gente tem a possibilidade de enviar ele no bruto e com a edição. Rafa, e quando a pessoa falar, faz um videozinho para mim rapidinho aí, mas não precisa de edição, não. O que eu respondo pra uma pessoa dessa? Qual que é o papel da edição num vídeo? O papel da edição no vídeo é dar uma identidade para ele. É exatamente isso. Você tá pegando aquele material e você vai definir qual vai ser a identidade daquele vídeo. E para isso existem diversas linguagens. A gente está falando de uma linguagem aqui de redes sociais, que é uma linguagem dinâmica, rápida, com às vezes brincadeiras, hoje em dia com legendas no meio da tela. Aqui na nossa época, você falasse, se eu entregasse um vídeo com uma legenda no meio da tela, eu perdi o cliente na hora. Hoje em dia é uma coisa comum por causa do formato das redes sociais. Então, você tem que entender qual é a mensagem do seu cliente, ou do produto dele, ou do serviço dele, e você vai, na edição, trazer aquela identidade seguindo a linguagem do teu cliente e do que ele quer passar naquela mensagem, né? Com certeza. Hoje, para a gente conseguir transmitir essa mensagem até com clareza na criação de roteiro, criação de vídeo, nós temos uma aula da Vox2U, que é a aula de gravação de vídeo. E a Move Produtora faz toda essa produção dessa aula. Então, é muito legal. Os alunos vêm aqui no estúdio, gravam seu podcast, tem os ensinamentos. Conta um pouquinho pra gente, Fábio, essa aula e o que os alunos aprendem. Conto sim. Eu entendo assim, que talento sem uma oratória ativa, ele não é nada. Então a gente pode colocar uma balança aqui. Uma edição linda, maravilhosa, cheia de cortes, câmera perfeita, 4K, iluminação, recorte, sem oratório e conteúdo, não engaja. Um vídeo sem iluminação nenhuma, com contraluz, gravando num celularzinho antigo, tudo pixelizado, horrível, legenda tudo errada, com uma excelente oratória ativa, ou seja, conteúdo e oratória, ele engaja. Então, como que a gente tem trabalhado? Como eu tenho visto os alunos hoje desenvolvendo? Muito talento, muita habilidade, até paga para as produtoras fazerem o processo, mas esse vídeo parece que a produtora é ruim, parece que a agência que é ruim. Mas, na verdade, é porque não tem conteúdo. E a comunicação 100% ela é dividida em 3 partes. 7% é a organização de ideias, 38% é o quanto você utiliza a sua voz para se comunicar e 55% é o quê? Gestos e expressões faciais. A soma desse 100% é o conteúdo. Então, os antigos falavam assim, falam até hoje, beleza, não põe mesa. Então, um vídeo lindo, maravilhoso, sem um roteiro, sem uma excelente oratória, sem um storytelling, sem um story doing, sem um cliffhanger, sem uma oratória bem feita, ele não é nada, não é nada, não é nada. Então, quando a gente traz o aluno para ele poder viver essa aula, é a nossa aula de número 14, é um diferencial das nossas Vox, ok? Porque isso não está no roteiro do manual, do script original. A gente tem esse diferencial e realmente a gente tira o aluno da sala de aula com toda essa consciência de conteúdo e oratória e traz por uma experiência de gravação profissional. Porque tem muito aluno que traz muito conteúdo, mas o vídeo muito mal gravado. Tem aluno que faz uma produção muito bonitinha, mas não tem conteúdo não, é fútil. Então a gente pega e traz esses 2 mundos para que haja realmente a conexão. Aí o aluno passa a entender uma receita muito simples que ele possa orientar uma agência, ele consegue fazer um bom conteúdo, ou ele mesmo, com 2 informações importantíssimas, ele grava, edita num software gratuito, posta e realmente começa a trazer conteúdo relevante. Aí ele vai melhorando os processos, trazendo mais pessoas dentro desse objetivo. Então, hoje o mercado de trabalho precisa o quê? As redes sociais, de um conteúdo.
Aqui eu fecho com um exemplo daquela série da Bridgestone. É Diário Bridgestone. Bridgerton. Essa aqui? Bridgestone. Bridgerton, é. Super famosa, porque é antiga. Você assistiu? Sim, a minha mãe é viciada nessa série. É mesmo, Ela é mesmo. assistiu, ela adora a série, assim. Nossa. Eu assisti também, muito legal. Eu amo séries históricas. E essa foi muito bem produzida. E tinha ali uma rede social naquela série. É. Qual que era a rede social daquela série? O jornal. O jornal. Verdade. Então, você fala, rede social. Gente, rede social sempre existiu. Uhum. Através do rádio, através do jornal, através das fofocas, através da vizinha. É a vizinha. Você tá entendendo? Uhum. A janela, lembra a Fifi da janela? Aham, sim. Era a rede social da época, entende? O que a tecnologia trouxe? A conectividade dessa rede social. É. Então, quando a pessoa que está no dia a dia hoje, ela entender que a rede social, ela não é um Facebook, um Instagram, um LinkedIn, ou tantas outras que existem, um TikTok, etc. Mas sim, realmente, o quanto ela se conecta com pessoas, ali é só um algoritmo, ela vai começar a se preocupar mais com o conteúdo. Pesquisar mais. Trazer mais a sua identidade, trazer mais a sua clareza da sua comunicação. Por quê? A oratória é clareza e conexão. Não tem conexão sem clareza. Então, nessa aula, realmente a galera aprende e aprende muito, muito mesmo. E quem quiser conferir essa aula, está nas redes sociais. Porque a gente pega todos esses cortes, todas essas aulas que são reais e coloca nas nossas redes sociais para o aluno entender que ele consegue, então, agora visualizar na prática o que ele mesmo fez. Eu vou acompanhar, já vou dar uma olhada. Pode acompanhar. É incrível todo esse processo. Eu mesma participo dessas aulas, até como técnica aqui da operadora de podcast, como aluna também. É super divertido, o pessoal se agrega bastante. E depois rende altos cortes de podcast, que tem sido bombástico nas redes sociais hoje. Até para gerar tráfego, gerar conteúdo. Sim. Hoje o podcast, o vídeo institucional vem para apresentar o produto, os criativos vêm para trazer mais informações e o podcast ele gera autoridade para o seu público. O que me emociona muito, eu vou lá nos comentários ver. Quando eu posto lá um aluno fazendo um podcast, fazendo um corte, aí eu vejo lá os comentários, aí você vê lá a mãe comentando, olha que lindo, cara. Filha, que orgulho de você. Que fofo. Muito fofo. Talvez o esposo não fala, por frescurinhas de ogro que às vezes nós somos, não fala diretamente para a esposa, mas eu vejo lá o esposo realmente fazendo uma declaração de amor para a esposa. O tio, a tia, o primo, as pessoas, a pessoa que trabalhou com ela no passado, o atual profissional, o sócio, o funcionário. Aí você vê lá a pessoa realmente sendo reconhecida por que ela trouxe ali, porque realmente ela entendeu a linguagem do que é você participar, dar voz à sua comunicação através da tecnologia. É muito lindo, gente, é muito lindo. Tirando toda essa parte técnica, você vê os alunos que tinham medo. E ainda falando sobre vídeos, eu lembrei aqui agora, na última aula do nosso curso Academy, que é a aula de número 30, a última aula, nós, também exclusividade da Vox, das nossas Vox, eu vou para um hotel, ou para um teatro, um auditório. A gente aluga e esses alunos fazem um mini TED Talk. Com câmera, com filmagem, com fotografia, com plateia, aberto ao público, ok? Para eles viverem a real experiência de falar em público. Aí a família vem, os amigos vêm. Gente, é lindo. Sensacional. É lindo assim de você ver pessoas, nossa, eu me emocionei na sua palestra, tudo que você falou foi para mim, olha a sua história. No último mês eu tô me lembrando aqui, eu posso falar de todos, mas as pessoas falaram assim, meu Deus, quem é essa mulher falando da Grácia? Que é isso? Aí veio a palestra da Tânia.
As pessoas, eu nunca mais esqueci daquela palestra. Eu chorei. Que história linda daquela mulher. Aí eu vejo os alunos ali realmente impactando vidas. Porque o oratório é sobre o outro, não é sobre você. É sobre você servir o outro. Aí é lindo de ver eles utilizando muito bem o microfone, que é uma ferramenta. Ah, é técnica? Não, é saber utilizar. Utilizando muito bem uma câmera, utilizando muito bem uma postura, que é o pose G que a gente estava falando aqui. Sim. Ok? Utilizando muito bem a modulação de voz e as pessoas sendo tocadas. Olha que lindo, é muito lindo. Então, a produção de vídeo hoje e a oratória, eles são unha e carne. O palco hoje não é aquele palco físico que você sobe. Entende? Então, se a pessoa é um especialista e tem problemas em subir no palco, falar em público e gravar vídeos, ela tem um problema muito sério para essa era que nós vemos aí. Eu tenho um testemunho aqui para fazer, Oh. porque eu sou um aluno Vox2U. Aluno Vox2U, tá aqui, olha. Ainda não Cafeína, fiz- turma ainda- cafeína. Turma cafeína. Ainda não fiz o meu Academy. Gostei do ainda. Gostei, ó. Eu sou aluno do Intensive Vox. Exato. E aí, pegando o seu gancho, como até nas mínimas coisas, faz a diferença, eu contei isso na aula, mas eu vou falar para vocês aqui. Tava na metade do curso, mais ou menos, e aí a gente foi num churrasco, eu e minha esposa, e eu não conhecia ninguém nesse churrasco. Era Nossa. churrasco do filhinho, do amigo do filhinho, do meu filho, sabe? Então, assim, não conhecia ninguém. E aí, ok. Eu fico na cabeça assim, a voz do Fábio. Os 7 passos do rapport, não negue palco. Ó a caneca. Vai bugar seu cérebro, faz sentido pra... Tudo isso. E ele falava durante a aula, pratiquem nos mínimos detalhes, Exato, nas mínimas no dia a coisas, dia. situações, no dia a dia, exatamente. E aí, ok, nesse dia eu falei assim, vou praticar. Daí eu cheguei lá e me apresentei, sentei na bancada lá do churrasco e comecei a trocar ideia com todo mundo, me envolvendo no assunto. Ok, saímos do churrasco, minha esposa fez assim, o que aconteceu com você? Uau! Aí eu falei assim, por quê? Assim, você sempre que a gente chega num lugar que você não conhece ninguém, você fica em silêncio. Aí eu falei assim, mas o que aconteceu? Ela, o quê? Você conversou com todo mundo? Tava super simpático, carismático, falou de todos os assuntos, não sei o que lá. Daí eu não resisti e falei, Vox2U. Estou praticando as minhas aulas. Hashtag Vox2U São Caetano. Aê! Uma cafeína. Cafeína, Mas até em muito bom. situações, assim, bestas, vamos dizer assim, mínimas, que na verdade não a gente acha que é mínimo, né? Numa dessa você faz uma baita conexão. Lembra do Dale Carnegie que eu disse? Ele ensina no livro dele. Oratória não se treina no palco ou na frente de uma câmera. Oratória se treina com a família, no dia a dia, lá tomando um café, no posto de gasolina. É ali que você treina a verdadeira oratória com as pessoas. Aí você vai estar preparado para realmente se expor em público. Você fez corretamente. E lembra da pergunta que a gente faz na primeira aula, que é o case que eu trago do Dani, que é o nosso facilitador também. Quanto vale uma conexão genuína? O fato de você não se conectar com pessoas, você está deixando milhões de reais em negócios. Você está deixando oportunidades de curar uma pessoa, transformar uma pessoa, se conectar com uma pessoa verdadeira. Então, o fato de você não se conectar realmente nos negócios, estamos aqui num podcast de negócios, ele realmente pode tirar da sua mão negócios incríveis. Estava na reunião agora há pouco e o Thiago, ele estava contando uma situação que o primo dele recebeu um telefonema em casa de uma empresa multinacional e a mãe atendeu. Quando a mãe passou para o primo dele e falou, e a pessoa começou a falar, inclusive até em outro idioma, fazendo teste com ele, ele travou. A empresa desligou e ele perdeu um emprego numa SA. Porque ele não conseguiu atender o telefone para essa recrutadora. Aí onde você treina essas situações?
No dia a dia, em casa, no churrasco, sendo uma pessoa sociável, se conecta com pessoas, faz os 7 passos do rapport. Tá entendendo? Treina. Quando uma situação dessa acontecer, não te dá branco. E você consegue se conectar com o mercado. Conseguir um emprego. Tem pessoas que não conseguem pedir a esposa em casamento. Porque tem vergonha. É tímido. Tá entendendo? E aqui, utilizando a etimologia que vem da teologia, agora um assunto mais filosófico, a própria teologia, a sabedoria bíblica, que ela é uma coisa incrível, não estou falando de religião aqui, Sim. ele fala que, traduzindo, que os tímidos não reinarão. Não herdarão o reino que está nos céus. Não sou eu que estou falando. Entendeu? Por isso que eu falo, quem cala consente a sua própria irrelevância e ainda não herda aquilo que foi feito para você, o seu propósito de vida. Não, com certeza. E, Fábio, até para complementar isso que você tá falando, assim, eu acho que se você é um especialista, se você sabe muito bem o que você faz, se você entende muito do seu negócio, você precisa falar, você precisa gravar, você precisa estar nas redes sociais, você precisa ter um podcast, porque o seu cliente, o seu futuro cliente, ele precisa te ouvir, ele precisa te encontrar. E, assim, tem tantas pessoas que estão falando, mas que não são especialistas. Então, só para complementar o que você falou, principalmente se as pessoas são especialistas, né, assim, nas suas áreas, elas precisam falar. Sensacional. E falando de comunicação, estamos aqui todos conectados, olha que incrível. Imagina só um empresário, um especialista cair na nossa mão aqui agora. O que a gente faz com ele? Com a habilidade da Júlia, com o hard skill da Júlia, com o hard skill do Rafa, com o hard skill da Mel, com o meu hard skill. O que esse cara vira? Entendeu a importância da mentoria e desenvolver? Essa pessoa, essa empresa, ela explode se cai aqui na nossa mão, porque a gente quer o bem dessa pessoa. E, Mel, falamos aqui de podcast, o porquê que a ferramenta podcast em si importa? Porque pode pôr uma foto, pode pôr uma palestra, mas por que o podcast ele importa tanto? O quanto vale o relacionamento com o seu cliente? Alguns milhões. Falando de cliente, negócio, Sim. alguns milhões. Com certeza. Hoje, a ferramenta do podcast vai trazer para você um relacionamento até mais aprofundado com o seu cliente. Que você contando uma história, compartilhando experiências, como estamos fazendo aqui agora, o seu cliente assistindo, ouvindo toda essa experiência, o quanto vocês acham que ele vai acreditar em você? Você vira uma autoridade, uma referência, você vai ter voz para falar com esse cliente. Uhum. E por incrível que pareça, de uma maneira até inteligente, porque se você chegar lá, se eu chego lá na agência, na Gaura, eu vim aqui vender oratória, pô, cara chato, como assim? Uhum. Agora o podcast não, você grava, cria todo esse conteúdo lindo que a gente está criando aqui, põe na plataforma, faz um bom SEO, uma boa produção, um bom roteiro, uma boa direção, uma boa oratória, tá lá. Quem é que vai assistir? É uma pessoa proativa. Então ele passa a te seguir, passa a desenvolver. Passa a consumir o seu conteúdo, Exato. passa a se aprofundar um pouco mais nesse sentido. Sim. E você vai gerando essa autoridade. E as pessoas vão olhar e vão falar, pô, o Rafael sabe do que ele tá falando, a Júlia sabe do que ela tá falando, o Fábio sabe do que ele tá Ela falando. vai, de alguma maneira, criar uma conexão com você. Sim. Se identificar E ela que te Exato. procurou, olha que lindo. e criar um laço enraizado. Não vai ser só uma curiosidade, um lead frio, como geralmente a gente chama, mas sim uma referência quente. Podcast importa para você gerar um relacionamento e autoridade com o seu cliente hoje na rede social. E olha, hoje, por exemplo, há muitos anos atrás, onde eu consumia conteúdo? Basicamente, em jornais. Tinha que assinar a Folha de São Paulo, tinha que assinar o Estadão, tinha que assinar o Você S.A., tinha que assinar tantas revistas, Backstage, Áudio, Música e Tecnologia. Eu tinha o baú da minha cama lá, lotado de revista, porque é o que nós tínhamos. Hoje
Hoje você tem essas ferramentas que são os tocadores de podcasts. Estava ouvindo ontem mesmo, até publiquei na minha rede social, um trecho do podcast da Head do LinkedIn no Brasil. Ela disse várias coisas, mas duas eu quero ressaltar aqui. 9 milhões de conexões por semana acontece o LinkedIn Brasil. O LinkedIn Brasil é o terceiro do mundo. Uau. 9 milhões de conexões. Será que rola negócios? Muito. Com certeza. Com certeza. A realocação de profissionais? Sim. É uma coisa incrível o quanto a conexão ela é muito poderosa. E uma segunda informação que ela falou muito clara. Olha, a habilidade de falar e se comunicar, ela é a primeira habilidade mais importante de um profissional, depois da sua habilidade principal. Eu falei, olha que incrível o momento que nós estamos vivendo. Nunca a habilidade de se comunicar, liderar, estar nas redes sociais foi tão importante. Gravar um podcast, saber sintetizar ideias foi tão importante no mercado como hoje. Por isso a importância, com certeza, de se comunicar através do podcast, através da rede social, blog. Nós vínhamos o blog antigamente, era só texto, blog, mais blog. Quem tinha um blog era uma coisa incrível, fazia um SEO incrível. E hoje, quem lê blog? Muito pouco. Eu nunca mais vi blog na minha vida. Uau, tudo bem que o Instagram é um blog. Hoje, agora... Do ponto de vista de programação. Agora tá a onda dos vlogs, que é um vídeo. Exatamente. Você gravar a rotina. Aprofundar num assunto, eu procuro podcast. Podcast. Primeira coisa. Pronto. Então, quem grava podcast é uma autoridade. Hoje, 80% da população faz algo escutando um podcast. Conversei hoje com a Júlia mesmo. Eu escuto podcast todos os dias. Todos os dias, enquanto eu tô trabalhando, eu já coloco os meus podcasts favoritos. Se é só um por semana, eu vou nos passados, eu vejo outros podcasts, porque é uma coisa que já tá na minha rotina, assim, todos os dias. Entrou na rotina, né? Entrou na rotina. Eu sempre ouço um no café da manhã, um lavando louça, antes de dormir. Olha isso, só tá que na legal. rotina já, é automático. E você aprende, você desenvolve o seu pensamento crítico. Sim. E é inteligente, porque ler, você só lê, não faz mais nada. Sim. Não dá pra dirigir lendo. Não dá pra lavar louça lendo. Não. Exato. Não dá pra... Agora, podcast não. Você tá treinando, você tá no carro, você tá ouvindo o podcast. Tá ouvindo o podcast, exatamente. Estudando. Que você tá aprendendo sempre uma coisa nova no podcast, enquanto você... às vezes eu prefiro ouvir o podcast do que ouvir uma música, porque o podcast eu posso ter uma informação muito relevante do que só ficar ouvindo música. Não, e entra na questão dos perfis, né? Que a gente também aprende nas aulas da Vox. Por exemplo, eu sou uma pessoa que eu prefiro ver e ouvir do que ler. Percepção sensorial. A minha memória vem muito mais Do ouvir ou do ver do que ler. Então, assim... Eu vou me aprofundar e vou conseguir captar mais a mensagem ouvindo um podcast do que lendo um livro. A minha esposa não. A minha esposa devora livros e de vez em quando vê um podcast. Olha só. Que show de bola, show de bola. E é interessante, o William Glasser, ele fala que na pirâmide do conhecimento, quando você lê um conteúdo, você absorve até 10%. Quando você lê e vê e ouve, ele sobe para cerca de 30%. Estou arredondando em números aqui, mas pode pesquisar lá, que é essa linha de raciocínio. Quando você discute sobre um assunto, ele já pode passar de 50%. Olha. Exato. Pode até passar de 50%, 70%. Quando você discute e ensina um conteúdo, chega a 90% de aprendizado. Entende? Então, você, quando vai lá no podcast, você está ouvindo, processando, vendo, e você vai absorvendo aquele conteúdo, e daqui a pouco você comenta com uma pessoa, que nem eu acabei de comentar aqui agora. Aí ele cristalizou. Aí pronto. Olha o poder Aí de você... a gente entra na questão do compartilhar, né? Não Compartilhar. adianta nada você aprender, saber, mas não falar. Não falar. Exatamente. Não adianta absolutamente nada. Aí vem o que nós falamos aqui no início. Conteúdo. Sim. Hoje eu tenho certeza... Gente, gravar... da mesma coisa que eu falei. Mesma forma que eu falei. Falar em público não é oratória... Eu também posso dizer, postar nas redes sociais não é ter conteúdo. Exatamente. O fato de você postar não significa que você está gerando conteúdo. E não é uma estratégia. Não é. Só postar por postar não significa nada. Nada. Faz sentido, Júlia?
Totalmente. Então busquem conteúdo, vamos buscar conteúdo, vamos aprender para realmente postar conteúdo com Sim. inteligência aí dos designers, dos profissionais que sabem ter essa sensibilidade do audiovisual, do designer. Com certeza. É incrível esse momento de conexão. Quantos aprendizados, escutando as histórias. Tô muito animada e divertida até para depois ouvir novamente esse podcast. E agora, para a gente trazer nossas considerações finais, passamos aí por esse período de conhecimento e eu quero que vocês tragam em uma palavra, fazer igual na Vox, uma palavra, deixar aqui dentro de uma caixinha de como que foi esse sentimento deste momento e do seu propósito em relação à sua empresa. Nossa, Resuma em comigo, uma palavra. Eu vou usar a palavra que eu acabei de falar agora, compartilhar. Muito Uau, bom. linda palavra, faz todo sentido. Acho que transformação. Que incrível. Transformação. Ok, Uau. não briguem comigo, tá bom? Sim. Todo etimologista, É uma todo teólogo palavra. e filósofo vai encher as paciências e, por favor, não quero ser inconveniente aqui, mas a minha palavra é linda, gente, essa palavra. Ah, linda. Acredito que eu já até sei qual é. É uma nova. Uma nova? Ah, então agora eu tô curiosa pra saber. Serendipidade. Nossa. Uau. A minha esposa falou, amor, você me ama? Eu falei, eu te amo, amor. Claro que eu te amo, amor. Ah, mas fala de uma outra forma. Então, tá bom, amor. O meu amor por você é inefável e serendípito. Mas eu não entendi nada. Eu falei, Então, aí ela foi no chat GPT perguntar o que é o inefável e o que é a serendipidade. Não tem graça você. Toda emocionada, toda Ai. emocionada. Por quê? Porque serendipidade significa algo muito grande que nasce pelo acaso. Que bonito. ai, que lindo. Sabe quando o mundo conspira e dá errado uma coisa muito incrível, se conecta e nasce uma ideia que jamais ninguém pensou nessa ideia? Você é uma pessoa que pratica a serendipidade. E eu entendo que conexões como essas aqui são coisas que a gente não programou para fazer de uma forma. Sim. E daqui pode sair uma grande ideia, pode sair um grande negócio, pode sair um novo produto para você. Aí é onde começa a serendipidade. Então, essa é a minha palavra final para vocês. Agora eu quero ver a sua, Mel. Nossa, Mel. Agora vai. Essa é uma Ele responsabilidade. subiu a régua agora. Vai com você. Pô, fala sério, não Essa briga palavra comigo, não. é tão especial pra mim que eu aprendi ela no início da minha adolescência e ela vem sendo carregada comigo dentro até da minha personalidade. É uma palavra de uma história que eu ouvi, onde, quando eu começar a contar a história, ó, o meu pai vai lembrar, onde um produtor ali, um pesquisador, estava dentro de uma aldeia e ele colocou um cesto de doces, chocolates aqui e pediu para as crianças dessa aldeia, no já, correrem e quem chegasse primeiro ia ficar com toda a cesta de doce ou chocolate. Só que quando ele falou já, todas as crianças deram as mãos, correram até o pote, chegando juntas e dividiram todos os doces em chocolates. Ubuntu. Juntos somos mais fortes e chegamos mais longe. É lindo, esse significado é Sim. muito lindo. É sobre todos ganharem, Sim. não um ganhar e ficar com tudo. Só é vitória quando todos ganham. Uau! Aprendeu com quem? Que Eu isso. Com conheci ela na escola de mesma. oratória. Com ela mesma. Com ela mesma. Bom, ele me desafiou e eu não nego o palco, então Ah, desafio aceito. O repertório a gente deixa guardadinho ali. Muito bom, galera, muito Amém. bom esse podcast. Show. Agradeço vocês por essa oportunidade, por esse tempo. Obrigado, Fábio, Júlia, Rafael. Obrigado por compartilharem as suas histórias, porque eu tô aqui emocionada, abismada com cada história, com cada rotina que a gente se identifica. E eu tenho certeza que juntos, essa união aqui, vamos mais longe
Ah, lembrei de uma coisa aqui agora. Muito mais. Este é o primeiro de pelo menos uns 5 que já tem agendado. Exatamente. Pelo menos uns 5, pelo que eu vi lá no calendário. Muito mais. Então, aqui, nós somos do grupo BNI Energia de São Caetano, como comentamos no início desse podcast. E nosso grupo do BNI, de aproximadamente uns 30 e poucos membros, Então vai ser pelo menos uns 10. Com certeza. De 8 a 10 podcasts. tá aqui, ó, fazendo um revezamento pra gente conhecer todos os membros do BNI Energia de São Caetano. Então, aguardem os próximos episódios, que teremos mais convidados, teremos mais pessoas aqui contando as suas histórias, empresários incríveis, incríveis. Muito bom, muito bom. Muito bom. Vai ser Bom, show. Deixem as redes sociais de vocês. Rafa, por gentileza, qual que é o @ do seu Instagram? O meu pessoal, @Rafa, com PH, Rafa ES, @Sojafilmes. E já que vocês deram uns ganchinhos no meio da Com conversa, certeza. Coffee Jones Cafeteria, que inclusive é a agência Gaura que cuida. É a Exato. Gaura que cuida. Aí Nossa. entendi. Entendi. Ai, que Espertinho. maravilha. Com certeza. Muito bom, muito bom. Júlia? Bom, o perfil da agência é @agênciagaura, bem simples de achar. Perfeito. Agência Gaura, olha, são basicamente 3 perfis que eu vou citar aqui. 4 perfis. 5 Isso. perfis, pode ser? Não, 10. Ai, meu Vamos Deus. lá. A gente deixa tudo na legenda pra vocês. Fábio B. Exatamente. Freire é o meu pessoal. Voxuil São Caetano. Voxuil Mauá. Voxuil Santo André. E Coworking Job, o maior edifício de coworking do ABC. Todos são convidados aí a conhecer essa infraestrutura maravilhosa. Incrível. O meu perfil pessoal é Mel Freire e o da produtora é @move.produtora. Aguardo vocês lá para assistir esses cortes maravilhosos que vão sair no perfil do BNI Energia. Ah, tem o perfil do BNI. BNI que Energia. É do nosso grupo, que é @BNI Energia. São scs.sp.brasil. .gov.br, ADV. Exatamente. Tem muitos pontos. Confirma os pontos, tudo certo. É isso aí, bnienergia.scs.sp.brasil. Com certeza, muito Tá bom. certinho, Vamos Mel. deixar tudo O aqui. número 1 do ABC! Já faz um tempo que Já a gente tá no já número um, estamos hein? lá, ó. A gente vai bater a... 4 meses. A gente, Quatro meses, a número nossa 1 do meta é ABC. bater a Marise. Ah, 50 meses no top 1, ouviu, viu, Marisa? exatamente. O ABC Energia, na sua direção, vai Ai, bater ó. você no top 1. Exatamente, muito Já bom. deixa uma pergunta pra ela quando ela vier aqui. Como ela consegue Como? ficar Tanto 50 tempo. meses? Marise, ajuda a gente, por favor. Subir no Traffic Light. Exatamente. Isso, Muito show de bom. bola. Parabéns, gente. Parabéns, Obrigado. pessoal. Muito Obrigado, obrigada pela muito bom. presença. Aguardem os próximos episódios e tchauzinho. Muito bom. Parabéns, mocinha. Eu tô com medo de gravar podcast, eu tô com medo. Foi incrível, Meu braço hein, de outra coisa. Ó, o Rafa nem dormiu. Não a carinha dele.